Olá, agora eu vou contar uma história. A história da minha filha Jéssica. Em 1990 eu engravidei. Eu passei por um problema muito sério, a gente tinha uma loja e esse momento não foi um momento muito legal. Nessa época eu nem sabia que o reiki existia, não fazia nem ideia que existisse o reiki. Em fevereiro de 91, eu tive que ir às pressas a Porto Alegre. Estava com pressão alta e no hospital da PUC, hospital de referência de crianças neonatal, fui fazer então uma consulta e rapidamente no dia seguinte teria que fazer uma cesárea. Fizemos a cesárea e nasceu a linda Jéssica, pequenininha, com 770 gramas. No terceiro, quarto dia, eu fiquei em Porto Alegre, na casa de um tio meu, que era padre, numa casa paroquial, para me recuperar até o dia de tirar os pontos para poder vir para Estrela, já que eu não ia poder trazê-la e teria que sempre, cada semana, levar o meu leite para ela, né? Então, na época, hoje deve existir a mesma modalidade, eu acho, mas a gente tirava o leite diário, botava num vidro único e colocava lá RN Marlene Terezinha Valer do dia tal. E aí, cada semana eu pegava 7 vidros de Nescafé, bem lavados, bem higienizados, com o meu leite e levava para ela, em Porto Alegre. Mas antes disso, ainda eu estava na casa dos padres naquela semana. E quando chegou o 9º dia, eu liguei para o hospital, era umas 7 e pouco da noite, e perguntei para o médico como é que ela estava. O médico disse que ela não estava bem e que provavelmente não passaria daquela noite. E ele me falou que só um milagre poderia trazer ela à vida, porque até aquele momento em diante, ela não tinha mais chance. Tá, desliguei o telefone, fiquei muito triste, muito magoada, mas eu tava aceitando o que Deus ia dar para mim. Mas mesmo assim, chegou um padre chamado Frei Romano e perguntou para mim se eu tinha fé em Deus, se eu acreditava em Deus. E eu me lembro que eu disse para ele que era a coisa que eu mais confiava, era no poder de Deus. E é uma coisa que eu tenho na minha vida desde criança. Então, ele disse para mim, então vamos fazer uma energetização. E eu não conhecia, não sabia do que se tratava, mas acabo de aceitar porque coisas vindas de Deus sempre é bom. E daí ele mandou sentar na cama ou numa cadeira e pediu que eu ficasse com as mãos impostas, tipo em concha para baixo, uma juntinha da outra, e que imaginasse que das minhas mãos estivesse saindo uma luz branco-azulada, mas que essa luz estivesse sendo colocada com as minhas mãos em cima da cabeça dela e eu levava minhas mãos para baixo até os pezinhos dela, como que aquela luz entrando na cabeça e saindo nos pés, levando tudo embora. Tudo que fosse de ruim, levando embora dela, tirando dela, eliminando, de todas as formas. E enquanto isso acontecia, o padre colocou as mãos em cima da minha cabeça. Quando ele colocou as mãos em cima da minha cabeça, eu senti, ele não encostou as mãos na minha cabeça, mal, ele estava acho que uns 5 centímetros do meu coronário. Eu senti um calor muito forte e eu estava de olhos fechados e eu sentia aquele calor passando pela minha cabeça, pelo meu pescoço, pelos meus braços e saindo nas minhas mãos. Isso é uma coisa que é maravilhosa. E eu sentia isso e sentia essa luz e eu cheguei a visualizar a luz em cima dela, tanto era a minha fé. E aí então eu não mentalizei só naquele momento a cura da minha filha, mas eu mentalizei que aquela energia fosse para o médico, que o médico resolvesse fazer mais exames de sangue. Porque se o médico não fosse fazer exames de sangue, talvez eu não conseguiria a cura. Então eu pedi que fosse uma coisa, que Deus fizesse uma coisa mais além, por mim e pela criança, e pela minha filha, Jéssica. O que aconteceu?
Depois daquela meia hora de imposição das mãos que o padre fez em mim, da energetização, ele foi embora, eu fiquei no meu quarto, fui dormir. E no outro dia de manhã, como era de costume, todos os dias ligar de manhã e à noite para saber como é que ela estava, porque eu não podia ir todo dia lá. Aí eu liguei, o médico me atendeu e disse que tinha acontecido um milagre. Que ele, do nada, mais tarde à noite, resolveu fazer mais um exame de sangue e que nesse exame de sangue apareceu o que ela tinha e que ele então já tinha medicado ela e que o perigo já tinha passado e que ela iria sobreviver. A minha pequena menina de 770 gramas, hoje, tem 24 anos. Então, o reiki fez maravilhas naquela época. E eu fui descobrir o reiki em 2000. Comentei com meu tio padre, não aquele que fez a imposição das mãos, comentei com meu tio padre, como eu era católica, se eu podia fazer o curso. Ele disse sim, porque é uma técnica, não é uma coisa religiosa. E eu fiz o curso. Me tornei uma reikiana. Depois, em 2006, me tornei mestra reiki e sou mestra reiki até hoje. Adoro o reiki. Um dos motivos foi a minha autocura. E o motivo principal, que é a cura da minha filha, a existência da minha filha até hoje. Então eu queria dividir isso com vocês em vídeo. Eu já contei essa história muitas vezes no Face, hoje eu vou dividir ela com vocês no vídeo. Então, namastê para vocês. Se vocês tiverem algum problema de saúde, alguma coisa, procurem um reiki. Sempre existe perto de você algum reikiano. Se não existir, procurem. Eu dou curso à distância, tem um mestre perto de você que vai dar curso. Então, dê um jeitinho de encontrar essa luz do reiki, que é uma luz divina, uma luz sábia, uma luz de amor, uma luz de harmonia, de equilíbrio. O reiki é vida, o reiki é saúde, o reiki é luz. Paz para vocês.